Existe um tipo de presença aterrorizante que não precisa falar, não precisa impressionar e nem precisa. Existem em alto e bom som. É a presença do vazio, o homem que não oferece nada, nenhuma emoção, sem necessidade, sem validação, sem aprovação. Ele se torna um espelho para aqueles ao seu redor, forçando-os a preencher o silêncio, a interpretar o vazio, projetam suas próprias inseguranças e desejos no espaço vazio que ele cria. E ao fazer isso, ele ganha controle sobre eles, não dominando-os, mas fazendo-os entrar em colapso. Esta é a lei oculta de Machiavelli. Ofereça. Não lhes dê nada, e eles lhe darão tudo. Quando você se torna o vazio, você força as pessoas a fazerem o trabalho. Você tornam-se inapreensíveis, incognoscíveis, ilegíveis. E num mundo onde todos gritam para serem compreendidos, seu silêncio se torna obsessão. Sua ausência se torna presença. Sua falta de a fome se torna a própria coisa que atrai os outros. Porque aqui está a verdade. As pessoas não são atraídas pelo que podem prever. Eles são atraídos pelo que não conseguem decodificar. E quando você se torna um vazio, quando você deliberadamente retém atenção, emoção, opinião, até mesmo identidade, você cria um vácuo. Os humanos são programados para preencher vácuos. Eles odeiam o desconhecido. Eles odeiam a ambiguidade. Mas eles são viciados nisso. Então, quando você não lhes dá nada, eles se inclinam. Eles pedem mais. Eles perseguem mais. Eles oferecem mais apenas para entender você, apenas para definir você, apenas para ganhar uma posição em seu mundo. É aqui que o verdadeiro poder começa. Não quando você se declara, mas quando você deixa que outros falem por você. Quando você fala, eles podem julgá-lo. Mas, quando você não diz nada, eles devem adivinhar. E, ao tentarem adivinhar, muitas vezes revelam muito mais do que você jamais revelaria. Essa é a genialidade por trás da lei do vazio de Machiavelli. Você não vence lutando, mas por não aparecerem na luta. E ainda assim perdem. A maioria das pessoas. Eles compartilham demais. Eles explicam demais. Eles expõem demais. Eles acreditam que ser conhecido é igual a sendo respeitado. Mas quanto mais você revela, mais eles o categorizam. Quanto mais você expressa, mais eles limitam você. E o pior de tudo, quanto mais você oferece, menos valioso você se torna. Porque quando algo está sempre disponível, sempre visível, sempre previsível, nunca é temido, nunca é. Queria profundamente, simplesmente está lá. Torna-se ruído de fundo. Mas quando você torne-se nada, você se torna tudo. Você se torna um espaço que as pessoas correm para preencher. Você se torna a pergunta que ninguém consegue responder. Você se torna a presença silenciosa em uma sala barulhenta que deixa todos mais baixos. A voz deles. Isso não é passivo. É um vazio armado, uma ação deliberada. Estratégia. Você não desiste porque está inseguro. Você desiste porque você entende que o silêncio cria altitude. Que a ambiguidade cria obsessão. Que ser desconhecido é a mais alta forma de alavancagem. Observe as figuras mais poderosas da história. Não os barulhentos, mas os que falavam pouco e ainda assim dominavam todos os cômodos que entrou. Pense em Marco Aurélio assistindo ao império desmoronar sem reclamação. Pense em Genghis Khan oferecendo tratados falsos antes da guerra total. Destruição. Pense no próprio Machiavelli escrevendo no exílio, falando com os poucos enquanto seu silêncio gritava aos muitos, os que menos revelam. Frequentemente moldado mais. Mesmo na natureza, esta lei é válida. O buraco negro devora galáxias não irradiando luz, mas atraindo-a. O oceano tem poder não porque se anuncia, mas pela sua profundidade, pelo seu mistério, pela sua recusa para ser segurado. Quando você se torna o vazio, você se move assim. Parado, quieto, pesado. Com significado. E outros sentem isso, mesmo que não consigam articulá-lo. Eles sentem seu desapego, sua contenção, seu autocontrole. E esse inalcançável energia é o que o torna magnético. É por isso que o homem mais perigoso não é aquele que fala, mas aquele que observa. Não aquele que precisa, mas aquele que não oferece nada. Ele não reage. Ele não busca. Ele não impressiona. E por causa disso, todos ao seu redor se tornam reativos, desesperados. Performativo, tentando atraí-lo,
tentando torná-lo visível. Mas ele permanece imóvel. E nessa quietude, ele controla a sala. Entenda isso. O vazio faz os outros confessarem. Quando você fica em silêncio, eles falam mais. Quando você está frios, eles oferecem calor. Quando você retém, eles compartilham demais. E toda vez eles dão mais para preencher o seu nada, eles perdem a vantagem. Você não rouba. É rendição. É por isso que você nunca deve se apressar para ser conhecido. Você nunca deve lutar para ser compreendido. Você nunca deve. Dê a eles a sua forma completa. Apague as bordas. Deixe-os perguntar. Deixe-os perseguir. Porque quanto mais perseguem, mais investem. E quanto mais investem, mais obedecem. O mundo moderno castiga o mistério. Ele quer que você fale alto, seja transparente, emocionalmente exposto. Mas é porque teme o silêncio. Teme o homem que não precisa ser conhecido porque não pode ser controlado. Não pode ser enquadrado. Não pode ser domesticado. O homem que se torna o vazio não escapa apenas ao julgamento. Ele se torna aquele que julga porque todos os outros são dançando para chamar a atenção. E ele nem está batendo palmas. E ainda assim todos esperam por sua movimento. Você precisa se treinar para isso. Vai parecer artificial no começo. Você vai querer falar para responder e declarar a sua verdade. Não faça isso. Você não está aqui para ser compreendido. Você está aqui para ser sentido. E quanto menos você dá, mais eles sentir. Cada pergunta sem resposta se torna um gancho. Cada resposta atrasada se torna um investimento emocional. Cada momento em que você escolhe o silêncio em vez da reação aumenta seu peso. E logo você não é apenas um homem. Eles o vivenciam como uma força, uma elemento, uma presença que eles não podem ignorar. E aqui está a camada final. O vazio é não vazio. É disciplina. É controle. Você sente tudo, mas você não mostra quase nada. Você calcula antes de falar. Você demora antes de agir. Você nunca revela sua mão a menos que já tenha vencido o jogo. E ao fazer isso, você se eleva acima da economia emocional. Você se torna intocável, não porque você luta mais, mas porque se recusa a jogar o jogo deles. Quando alguém te ataca, você não oferece nada. Quando alguém exige respostas, você não oferece nada. Quando alguém implora por validação, você não oferece nada. Por quê? No momento em que você oferece algo, você entra no quadro deles e seu poder morre em suas mãos. Mas quando você se torna o vazio, eles se moldam ao seu redor. Essa é a lei do vazio de Machiavelli. Não é apenas uma estratégia. É um jeito de ser. Porque o homem que não oferece nada é o homem a quem eles dão tudo. No momento em que você internaliza essa lei de que não oferecer nada cria tudo, você começa a entender a assimetria fundamental do poder. A influência não vem de dar mais. Vem de se conter. Porque quando você oferece menos, o que você faz? Dar se amplifica. Um olhar, uma palavra, um movimento. De repente, tudo significa alguma coisa. Porque você tornou sua presença rara. Você tornou suas respostas caras. E em um mundo afogando-se no ruído, o que é raro torna-se divino. A maioria dos homens se dilui. Sem nem perceber. Eles falam demais. Eles reagem muito rápido. Eles revelam muito cedo. Eles explicam, justificam e confessam em nome da honestidade ou conexão. Mas cada revelação é uma transação. Cada revelação emocional é uma aposta arriscada. E na maioria das vezes, é uma aposta perdida. Quanto mais você dá, mais. Quanto mais eles medem você, mais eles controlam você. E quanto mais eles controlam você, menos eles controlam você. Você importa. Esse é o custo oculto da abertura. Você se torna previsível. Mas o vazio não pode ser medido porque não revela. Ele absorve. Ele observa. Ele espera. E nessa espera, ele se torna mais pesado. Ele domina. Espaço sem ação, presença sem performance. E é isso que enerva pessoas. Não que você esteja fazendo demais, mas que não está fazendo nada. E ainda assim elas sentem o seu peso. Imagine isso em negociação. Duas pessoas sentam-se frente a frente. Uma fala rapidamente, tentando para persuadir, para explicar, para preencher o silêncio.
O outro apenas observa, imóvel. Silencioso, neutro. Quem detém o poder? Aquele que não diz nada porque seu. O silêncio força o outro a se expor. Cria desconforto. E nesse desconforto, eles começam a oferecer mais do que pretendiam, mais detalhes, mais concessões, mais verdade. Esse é o poder do vazio. Não é passivo. É uma armadilha. O homem maquiavélico aprende a dominar esta arte. Ele treina seu rosto para ser ilegível. Ele treina sua voz para ser comedido. Ele treina sua energia para ser contido. Não porque ele é reprimindo-se, mas porque sabe que a expressão é poder e poder deve ser usado, não vazado. Expressar tudo é abrir mão do trono. Não expressar nada é fazer com que os outros lhe tragam oferendas. Não se trata de se tornar emocionalmente morto. É sobre tornar-se estrategicamente vazio. Estar cheio de consciência, mas vazio em expressão para sentir tudo, mas mostrar quase nada. Essa disciplina é o que te deixa aterrorizante. Porque as pessoas podem sentir que você não está entorpecido, mas não podem ler você. Eles podem sentir que há fogo atrás dos seus olhos, mas não sabem por que ele está queimando. É isso que atrai eles. Não o que você revela, mas o que você se recusa a revelar. Agora aplique isso a relacionamentos. A maioria das pessoas se entrega muito cedo demais. Elas despejam seus pensamentos, seu passado, suas emoções no colo de outra pessoa, na esperança de que isso crie intimidade. Mas não cria. Isso cria familiaridade. E a familiaridade mata o mistério. A pessoa que dá muito é amado por conveniência, não por poder. Mas quando você não dá nada, nenhuma emoção, validação, nenhuma explicação de seus sentimentos, nenhuma tentativa desesperada de ser entendido, você se torna fascinante. As pessoas se aproximam, tentando entender você. Para fora. Eles atribuem profundidade ao seu silêncio. Eles imaginam complexidade em seu contenção. E nessa imaginação, eles criam sua lenda. Porque aqui está a verdade que a maioria não admite. As pessoas não se apaixonam por você. Elas se apaixonam pelo que imaginam que você é. E quanto menos você der, mais espaço eles terão para projetar. Se você quer ser lembrado, não se explique. Deixe-os se perguntarem. Deixe-os obcecados. Deixe-os tentar entender você na sua ausência. É assim que você os assombra por muito tempo. Depois de sair da sala. Até os inimigos são enfraquecidos por esta lei. Um homem que insultos que você espera uma reação. Ele espera emoção. Ele quer ver se ele acertou em cheio. Se você responder, mesmo com fúria, você confirma a relevância dele. Mas se você permanece imóvel, inexpressivo, despreocupado, você nega tudo a ele. E nessa negação, você vence porque ele não consegue ler seu silêncio. Ele não consegue se alimentar da sua energia. E, por fim, ele começa a se questionar. Será que eu errei? Será que ele não se importou? Eu realmente importava? E a dúvida, uma vez plantada, cresce como podridão. Você não destruí-lo com a força. Você o destruiu com o vazio. Machiavelli entendeu isso em um nível político. Ele aconselhou os governantes a serem mais temidos do que amados, mas mais importante ainda é permanecer misterioso. O príncipe que mostra todas as suas cartas convida à traição. Mas aquele que se move de forma imprevisível, que fala com moderação, que revela apenas o necessário, ele se torna uma lenda. As pessoas começam a falar sobre ele em sussurros. Eles especulam, inventam histórias. E ao fazer isso, eles constroem um mito maior que a realidade. Esse é o poder do vazio. As pessoas preenchê-lo com seu próprio significado. Agora, essa lei se torna ainda mais perigosa quando combinada com a presença. Se você estiver nada e não parece nada, as pessoas esquecem de você. Mas se você não é nada e parece poder, parece confiança, parece perigo, você se torna inesquecível. Isso. O contraste é o que deixa uma marca. Os olhos frios como pedra em um rosto calmo. Silêncio que irradia gravidade. A confiança tácita de um homem que caminha através do ruído sem reagir a nada disso. Você não precisa convencer as pessoas de o seu valor. Você só precisa se comportar como alguém que não explica. Uma vez que eles sintam essa postura, eles subirão ao seu nível ou cairão. Tentando. Vamos levar isso adiante.
Em qualquer situação, sua primeira arma é silêncio. Não como um truque, mas como um teste. Fale menos nas reuniões. Responda mais lento nas conversas. Não ofereça nada emocional quando confrontado. Observe o que acontece. A maioria das pessoas tropeçará em si mesma para quebrar o silêncio. Eles vão se comprometer demais. Eles vão revelar demais. Eles vão tentar te atrair. E você não vai precisar fazer algo. Porque quando você é o vazio, o mundo reage a você. Essa é a vantagem máxima. Você dita o ritmo. Você controla o ritmo. Você criar desconforto simplesmente existindo. Isso é o oposto do desespero. A maioria das pessoas precisa ser vista. Você não. A maioria das pessoas precisa ser querida. Você precisa. Não. A maioria das pessoas precisa ser compreendida. Você se torna poderoso porque não precisa. E a sua recusa em participar da economia emocional deles é o que o torna rico em influência. Eles começam a ceder. Eles começam a perseguir. Eles começam a abrir. E tudo que você deu a eles foi nada. Não. Porque você estava retendo, mas porque você é o vazio. E no vazio não há necessidade, apenas gravidade. A gravidade sempre puxa sem esforço. Esta é a lei maquiavélica que a maioria nunca praticará porque exige quietude interior. Exige compostura. Exige força para não agir. Mas quando você dominar isso, você nunca mais vai perseguir. Porque quando você se tornar o vazio, eles vão te trazer tudo. Só para escapar do silêncio que você nunca tenta quebrar. Uma vez que você entenda isso. Silêncio não é ausência, mas domínio, você para de tratar a expressão como poder. Você começa a tratar a contenção como controle. Você percebe que quanto menos você oferece, mais você é perseguido, não. Não porque as pessoas são gentis, mas porque são viciadas no desconhecido. A curiosidade é a força mais manipuladora. Na psicologia humana. E quando você domina a arte de não oferecer nada, você se torna a fonte desse vício. Não. Através de mentiras, não através de sedução, mas através da sua recusa em preencher as lacunas. Não se trata de brincadeira. Trata-se de se retirar completamente do jogo. Você não é imprevisível. Porque você tenta ser. Você é imprevisível porque não dá nada para eles preverem. Não há ritmo a seguir, sem rastro emocional para decodificar, sem padrão para explorar. Você se torna o página em branco que os deixa loucos. Porque a maioria das pessoas está tão acostumada lendo os outros como livros baratos que quando encontram alguém sem páginas, sem narrativa e sem explicação, eles entram em espiral. E quanto mais profunda a espiral, mais profundo é o seu investimento. Por quê? Esse é o paradoxo do vazio. Quanto menos você dá, mais eles dão. Eles preenchem o silêncio com esforço. Eles projetam suas esperanças, seus medos, suas fantasias em você. Eles constroem uma versão de você tão poderoso que ofusca a coisa real. E você diz nada. Você permanece calmo. Você permanece parado. Você permanece desconhecido. Vamos conversar sobre a dinâmica do poder na vida cotidiana. Entre em uma sala onde todos estão tentando provar algo. Status, inteligência, charme, autoridade. Eles se apresentam, eles se posicionam, eles sinalizam. Agora você imagina um homem que entra, senta-se para baixo e não diz quase nada. Ele escuta. Seus olhos não se movem rapidamente, nervosamente. Ele não ri para se encaixar. Ele não interrompe. Ele não persegue os holofotes. Ele se torna holofote. Não por causa do que ele faz, mas porque do que ele se recusa a fazer. Todo mundo está tentando ser visto. Ele está bem com sendo invisível e isso os aterroriza porque se ele não quer ser visto, talvez ele já esteja acima deles. Esse é o efeito do vazio. Não é passivo. É ameaçador porque implica controle. Controle de si mesmo, controle de impulso, controle de narrativa. E o homem que consegue se controlar sempre acabará controlando os outros. Machiavelli diria, se você deve revelar algo, que seja exatamente o suficiente para criar incerteza. Diga algo enigmático e vá embora. Sorria sem contexto. Não elogie. Adie suas respostas. Mantenha-o sempre na dúvida, não porque você goste de crueldade, mas porque adivinhar é uma forma de submissão. Quando estão adivinhando,
não estão mais pensando em si mesmos. Eles agora estão presos em seu quadro. O vazio não pede lealdade. Ele cria. Isso. O vazio não busca validação. Ele a inverte. O vazio não se move. Anseia por ser acolhido. Ele aguarda ser convidado e faz com que os outros se questionem se merecem mesmo sua presença. Isto é guerra psicológica. Sutil, elegante, devastadora. Agora olhe para relacionamentos através desta lente. Românticos, sociais, profissionais. A maioria. As pessoas acreditam que a conexão requer expressão. E sim, eventualmente ela requer. Mas as pessoas de maior valor não se revelam rapidamente. Elas demoram. Intimidade. Eles filtram implacavelmente. Eles testam através do silêncio porque qualquer um que é real permanecerá curioso através do silêncio. Qualquer um que seja falso crescerá ressentido com isso. Dessa forma, o vazio se torna não apenas um método de controle, mas um método de seleção. E uma vez que você começa a usá-lo dessa forma, você não precisa mais desperdice sua equipe. Você não corre mais atrás de pessoas para provar seu valor. Você não entretém mais aqueles que só amam você. Quando você se apresenta, você apenas espera e observa. E o mundo começa a se organizar em si. Aqueles que não conseguem lidar com o seu silêncio nunca iriam lidar com o seu. Verdade. Aqueles que ficam impacientes com a sua distância nunca seriam estável com sua proximidade. Aqueles que vão embora quando você não oferece nada. Te drenaram quando você deu tudo de si. É assim que o vazio te protege. Não mantendo as pessoas de fora, mas deixando que as pessoas erradas se afastem. E é aí que você alcança um novo nível de poder, o minimalismo emocional. Você começa a viver com menos explicações, menos desculpas, menos palavras. Mas cada palavra que você diz torna-se sagrado porque quando você não diz nada 90% do tempo, os 10% que você diz que remodela toda a sala. Cai com mais força. É lembrado por mais tempo. Tem peso porque as pessoas sabem que você não fala para ser ouvido. Você fala quando você já venceu. Vamos deixar claro. Essa maneira de ser não é natural. Deve ser forjada. Você terá que matar a parte de si mesmo que quer provar, explicar, implorar e impressionar. Você terá que sufocar a parte de você que se sente vazia no silêncio. Você terá que enterrar o instinto de ser amado. E o que surgirá dessa sepultura é uma versão de você que não mais se move por afeição, mas atrai de qualquer maneira. Não. Porque você desempenhou um papel, mas porque você se tornou uma presença. Este é o vazio maquiavélico. Não o vazio, mas domínio através da ausência. Não o silêncio como passividade, mas o silêncio como tensão. Você é a frase não dita, a batalha não travada, a ameaça invisível. Isso deixa as pessoas loucas porque elas não podem possuir o que não podem definir. Você não oferece mais nada. Nem opinião, nem emoção, nem acesso. Por isso, eles oferecem tudo só para ver o que você pode dar em seguida. E você nunca dá. Você espere. E quando você dá, eles caem de joelhos para receber as sobras. Isso não é manipulação. Isso é arquitetura. Você está criando demanda por meio da disciplina. Você está moldando a atenção através da ausência. Você está controlando a percepção através da contenção. Porque o mais alto nível de poder, não é o que você diz que move as pessoas. É o que você retém. Eventualmente, o vazio cessa. Sendo uma estratégia e se tornando sua identidade. Você não está mais fingindo contenção. Você não está mais calculando seu silêncio. Você viveu nele por tempo suficiente para que ele se torne fácil. E é aí que ele se torna letal porque agora as pessoas não conseguem dizer se você está se segurando ou se é só quem você é. Você é. Essa incerteza, essa aura de desconhecimento é o que começa a puxar. As pessoas se aproximam de você como a gravidade. Elas não sabem o que você quer. Elas não sabem o que você sente. Elas não sabem o que você está pensando. Mas eles sentem você. Eles sentem sua ausência quando você não está lá. Eles sentem a sua presença sem que você fale. Eles sentem o seu poder mesmo quando você está sentado, perfeitamente imóvel. E isso os deixa loucos da maneira mais viciante possível. É assim que os reis são feito. Porque quando o mundo percebe que não pode ler você, ele começa a tentar servir-te, adivinhar os teus motivos, agradar ao teu silêncio, conquistar o teu atenção,
não porque você pediu, mas porque você se recusa a pedir. O vazio torna-se um trono, e as pessoas se ajoelham diante dele porque têm muito medo do que você dirá quando finalmente o fizer. Falar, ou pior, o que acontecerá se você nunca falar. Vamos tornar isso prático agora. Onde quer que você vá, você carrega energia. A maioria das pessoas usa essa energia para preencher espaço, para fazer piadas, para conversar, para manter as coisas em movimento. Eles odeiam o silêncio. Eles odeiam o desconhecido. Eles temem ser esquecidos. Então, eles se tornam palhaços, artistas, diplomatas de barriga mole, sempre amenizando a tensão com conversas. Mas você deixa. O silêncio fala por si. Você deixa a tensão aumentar. Você deixa os outros tropeçarem em seu próprio desconforto tentando interpretá-lo porque você aprendeu que o silêncio não é um vazio a ser preenchido. É uma arma que precisa ser afiada. Cada momento em que você não fala, os faz falar. Mas, cada olhar que você não devolve os faz desejar isso. Cada pergunta que você ignorar faz com que perguntem de novo, mais alto, mais desesperados. E nesse desespero, você está alimentado. Agora você entende que ao se tornar menos disponível, você se torna mais poderoso. Isso não se aplica apenas à atenção. Aplica-se à emoção, validação, vulnerabilidade, acesso. Quanto menos de você eles podem ter, mais de eles mesmos darão para obtê-lo. E isso é exatamente o que Machiavelli sabia quando ele escreveu que um príncipe nunca deveria revelar todos os seus pensamentos. Ele disse isso claramente. Não é necessário ser honesto apenas para parecer honesto. Por quê? Porque revelar sua verdadeira mente faz você previsível. E o que é previsível é controlável. Mas o vazio não pode ser previsto. O vazio não pode ser controlado. O vazio não é um homem que você entenda. É um homem que você sente. E no momento em que você se torna esse homem, as pessoas param de falar com você casualmente. Fazem uma pausa antes de enviar uma mensagem. Eles ensaiam antes de ligar para você. Eles se perguntam, eu fiz algo errado? Mesmo quando você não disse nada. Por quê? Porque a economia emocional virou. Você não estão mais comprando atenção. Você agora é a moeda. Eles não entendem sua tempo, eles o conquistam. Eles não recebem seus pensamentos. Eles esperam por eles. Eles não recebem sua energia. Eles pagam por isso com respeito, esforço e obsessão. E se não o fizerem, você permanece o vazio, ainda silencioso, inabalável. Você não pune as pessoas reagindo. Você pune as pessoas recusando-se a reagir. Você não corre atrás para provar seu valor. Você sai pela porta. Abra-se e deixe que sua ausência fale. E essa ausência, essa linda, insuportável e ecoante ausência. Isso queima as pessoas porque expõe a verdade. Elas nunca estiveram no controle. Você. Eram porque você não precisava de nada deles e eles precisavam de tudo de você. Essa é a forma final do poder. O homem que nada oferece nunca é obrigado. Ele nunca é possuído. Ele é. Nunca se sente culpado pela submissão porque ele já está cheio, já está ancorado. Já está em casa dentro de si mesmo. Então, quando eles imploram por acesso, ele o concede lentamente, se é que o concede. Quando eles buscam validação, ele a retém, não por crueldade, mas porque é escassa. Quando finalmente conseguem algo dele, apenas um olhar, uma palavra, um momento, parece ouro. Não porque seja chamativo, mas porque é raro. Você tem. Agora se tornou a personificação do valor assimétrico. Você dá quase nada e consegue tudo porque você entende o que a maioria dos homens nunca entenderá. Um mundo cheio de artistas, palhaços e fazedores de barulho, aquele que se torna o vazio se torna o próprio palco, e o mundo funciona para você. No nível mais alto, o vazio não é apenas estratégia. Sua identidade forjada pelo fogo. Você não escolheu se tornar isso porque parecia legal. Você se tornou isso porque o mundo te empurrou para o limite. E em vez de cair, você desapareceu. Você apagou parte de si mesmo que precisava ser compreendida. Você cortou a parte que precisava ser validada. Você sufocou a parte que implorava para ser vista. E o que restou foi a quietude, mas não vazio. Porque o vazio não é oco. O vazio está cheio de controle, de visão, de autocontenção. É poder sem ruído. É comando.
sem movimento. É presença sem explicação. A maioria das pessoas vive com medo de ser ignorado. O homem maquiavélico constrói um império sobre isso. Porque quando você oferece-o, o mundo é nada, sem aprovação, sem carência, sem energia para se alimentar, ele é forçado a orbitar você. Esse é o segredo. Cada manipulador, cada governante, cada ícone compreendido. Quanto menos você dá, mais eles precisam. E eventualmente eles te dão tudo só para você ter uma amostra do seu atenção. Só por um momento de percepção, só para se sentir próximo de algo. Eles não podem controlar. É a gravidade psicológica. E você se tornou o negro buraco. Eles jogam seu afeto em você. Eles jogam sua curiosidade em você. Eles jogam sua vulnerabilidade em você e você permanece parado porque você está. Não estou aqui para aceitar o que eles oferecem. Você está aqui para fazer com que eles queiram oferecer isso em primeiro lugar. Essa é a lei do vazio. Você não persegue e ainda assim é perseguido. Você não exige e ainda assim é obedeceu. Você não implora por nada porque já possui o que todos estão vendendo. Estabilidade interna. E o mundo está faminto por isso. Então agora seu silêncio se torna sagrado. A presença se torna pesada. Até a sua ausência se torna um sinal. Você pode sair de uma sala e seu nome permanecerá. Você pode. Fique em silêncio e a atenção falará. Você não pode oferecer nada e receber tudo. Vamos olhar para o campo de batalha da vida moderna. Todo mundo está gritando para ser visto, postando, atuando, declarando, argumentando, clamando por atenção digital como mendigos em o portão do algoritmo. Eles nem percebem que se tornaram escravos de reação. Tudo o que eles fazem é projetado para provocar algo. E nisso, desespero, eles entregam todo o seu poder. Você não é um deles. Você é. Não é movido por curtidas. Você não é viciado em validação. Você não é um artista na arena de outra pessoa. Você é aquele que observa, aquele que espera, aquele que fala pouco e domina a sala com um olhar porque sente isso. Eles sentem sua recusa em precisar deles. E essa recusa os domina mais do que qualquer discurso, qualquer ameaça ou qualquer emoção. Apelo jamais poderia. É assim que os reis governam. Com silêncio, com compostura, com limites tão fortes que outros os confundem com muros. Mas não são muros. São filtros. Só quem aguenta o silêncio é digno do som. Só quem não se encolhe quando são ignorados são dignos de uma resposta. Só aqueles que dão valor sem precisar de uma reação são permitidos. É assim que você escala o vazio do poder psicológico para o império social. Porque agora o seu silêncio não é apenas poder. É branding. É reputação. É a sua moeda. As pessoas falam de você quando você não diz nada. Elas estudam suas palavras como se fossem escrituras porque você dizem que são tão poucos. Eles observam seus movimentos como profecias porque são tão raros. Isto não é mistério como tática. Isto é disciplina como destino. Porque aqui está o que ninguém lhe diz. Quando você dá muito, com muita frequência, muito livremente, você se torna descartável. Mas quando você se torna escasso, não por se esconder, mas por autossuficiência emocional, você se torna essencial. As pessoas não querem o que está disponível. Elas querem o que parece merecido. E quando você se torna o vazio, tudo o que você dá parece merecido. Até mesmo um olhar, até mesmo uma resposta, até mesmo seu silêncio. É isso que os deixa loucos. Eles sabem. Você está observando. Eles sabem que você está atento. Mas você não se move até que queira. E quando você se move, você recebe total atenção, total obediência, total alavancagem. Porque eles sabem que você poderia tê-los ignorado. Eles sabem que você não precisa deles. É exatamente por isso que eles lhe dão a alma. Agora você chegou à camada final. Você se tornou inabalável. Objeto. Não porque você é teimoso, mas porque você é cheio, cheio de direção. Cheio de presença, cheio de poder. E nessa plenitude, você oferece ao mundo nada, nenhuma explicação, nenhuma fome, nenhum desespero. E em troca, eles oferecem você tudo o que eles antes negavam a todos os outros. Respeito, lealdade, obsessão, obediência porque eles sentem isso agora. Eles sentem o que você é. Você é o homem que não reage. Você é o homem que não pode ser puxado.
Você é o homem que não implora. Você é o vazio. E o vazio sempre vence.